E deu ruim aí para o senhor Carlos Bolsonaro. Olha, o Carluxo achou que tinha se livrado aí do caso das rachadinhas. Para quem não está acompanhando, saiu sem muito destaque na imprensa que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está dominado pelas milícias, pelos criminosos e por vagabundos, fez o seguinte: eles terminaram a investigação de rachadinha contra o Carlos Bolsonaro e decidiram que, olha, teve realmente rachadinha, teve muito roubo de dinheiro público no gabinete do Carlos Bolsonaro, mas o Carlos, ele não sabia de nada. Quem ficou com todo o dinheiro foi o chefe de gabinete dele, que era um militar nomeado por ele. E aí a gente não tem aí provas de que esse chefe de gabinete repassava o dinheiro para o Carlos Bolsonaro. Parte do dinheiro roubado também ficava com outro membro do gabinete dele. Só que ele sacava em dinheiro vivo e a gente não sabe para onde ia o dinheiro. Não tinha como saber se esse dinheiro foi realmente para o Carlos Bolsonaro. A gente até sabe que ele era ciente de que tinham funcionários fantasmas lá, mas ele não ganhava nada com isso. O pobre Carlos Bolsonaro. Se é alguma coisa, ele é vítima, viu? Vítima. Tadinho do Carlos Bolsonaro. Só faltou o promotor dar um abraço no Carlos Bolsonaro, beijar o pé do Carlos Bolsonaro e se alguém der um chute nas partes íntimas, o Bolsonaro quebra todos os dentinhos do promotor do caso. Pois bem, o que acontece é o seguinte: o caso foi para o juiz. Eles fizeram a denúncia contra 7 ex-funcionários do Carlos Bolsonaro aí pela prática de rachadinha. Tanto os que eram funcionários fantasmas e eles pegavam, às vezes, até o salário inteiro e mandavam para o chefe de gabinete do Carlos, como para o chefe de gabinete do Carlos. Todos foram denunciados por crimes que chegou aí a mais de 20 anos de prisão. Eis que o caso chegou no juiz, aí esse é o problema, né? Ele combina com a Polícia Civil, que está dominada, ele combina com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está dominado, e ele esqueceu de combinar com o juiz. Chegou no juiz, o juiz falou: tem prova contra o Carlos sim. Eu não aceito isso. A coisa tá feia. Eu vou te explicar aqui o que disse o juiz do caso e mandou. Vai para cima do Carlos sim. Se não, ele vai apontar crime do Ministério Público. Aí a coisa vai ficar feia para os promotores. Tá ruim, viu? Tá ruim agora para o Carlos Bolsonaro. A situação dele hoje é muito pior do que seria se o Ministério Público não tivesse feito nada. Ou se tivesse feito uma investigação mal feita contra ele, indiciado ele, denunciado ele de uma maneira mal feita, que ele podia se salvar lá na frente. Agora não. Agora o juiz está assim, ó, ou vocês fazem direito contra o Carlos, ou vai dar ruim para todos vocês. Que juiz corajoso lá no Rio de Janeiro. A gente fala isso na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal aprovou por 11-0 que membros do Ministério Público e da polícia, delegados de polícia, podem acessar dados de pessoas sem autorização judicial, que é uma decisão que eu fico assim meio pasmo, né? Porque o bolsonarismo tem vários delegados, promotores, amigos. Se eles quiserem espionar alguém hoje, tá fácil. É só eles abrirem uma investigação e eles já podem acessar dados. Eu dou um exemplo. O Flávio Bolsonaro usou um delegado amigo da advogada dele. Ela foi na festa de aniversário dele, tem fotos juntos, para tentar me prender. Pediu 6 anos de prisão para mim, por um vídeo que eu fiz contra ele, que não tinha nada de errado no vídeo. Se o delegado quiser agora, ele pode abrir, amigo do Flávio, ele pode abrir uma investigação contra mim, contra o Felipe Neto, contra qualquer outra pessoa, e aí pode ficar acessando os dados, né, sem autorização judicial. Não precisa nem mais de conluio, igual na Lava Jato, que era um promotor e um juiz. Agora não. Os promotores e os delegados e delegadas têm aí essa liberdade, graças ao STF. Eu falo, pô, é cada uma que eu fico pasmo. Pois bem, voltemos aqui ao caso do Carlos Bolsonaro. O que aconteceu? Primeiro, o Ministério Público começou as investigações e aí a equipe no Ministério Público foi mudando. Então começou com uma equipe que estava indo para cima do Carlos Bolsonaro. Pouco a pouco, o senhor Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi ali mexendo os pauzinhos dentro do Ministério Público. Ele, como governador, não pode mexer no Ministério Público, mas ele indica o Procurador-Geral de Justiça. E aí, o Procurador-Geral de Justiça, que foi ali apadrinhado pela família Bolsonaro, ele vai mudando. Como é que ele muda? Ele não pode chegar e falar, você está fora dessa investigação, mas vamos supor que a investigação está no núcleo criminal A. Ele vai lá e muda aquela pessoa para o núcleo criminal B e para outro grupo ali.
E aí aquela pessoa, pô, imagina, às vezes até muda o local de trabalho. Você tem uma investigação que é lá, local de trabalho lá, mas você está trabalhando agora lá. Então você pede para sair da investigação. Aí quando pede para sair, entra alguém alinhado ao bolsonarismo. Então eles foram fazendo isso ao longo de vários anos. Porque uma investigação que deveria ser rápida, para você ter ideia, quando o Ministério Público era o Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, o Ministério Público investigou todo o caso do Flávio Bolsonaro em um ano. E olha que nesse um ano, o senhor Dias Toffoli, que era presidente do STF, ele travou o inquérito por 5 meses. Mas fora esses 5 meses, demorou aí menos de um ano até, se for descontar esses 5 meses. E aí o que acontece? No caso do Carlos, não. São aí 5 anos de investigações. Você fala, muita coisa. Por quê? Porque eles estavam pouco a pouco trocando ali, mexendo as pecinhas. Primeiro, os promotores que queriam realmente investigar o Carlos, eles sabiam que se eles fizessem alguma coisa ali mais incisiva, eles iam sofrer represália. Então eles estavam esperando mudar aí o ambiente político no Rio de Janeiro. O que acontece é que os cariocas votam muito mal. Pensa no pessoal que vota mal. São o pessoal no Rio de Janeiro. Bem que São Paulo também vota mal. Hoje em dia tá no Brasil inteiro, viu? Exceto para presidente, tá ruim a coisa. E aí o que acontece? O Cláudio Castro conseguiu, ele ganhou a eleição e conseguiu mudar as últimas pecinhas que faltavam. Aí o Ministério Público foi lá e fez uma denúncia dizendo que Carlos não fez nada de errado. Pois bem, eis que chegou no juiz e o juiz falou, não, olha só, tem um órgão do próprio Ministério Público que sugeriu para vocês uma coisa. O Carlos Bolsonaro declarou nos últimos 15 anos que ele tem seguro de saúde, ele tem plano de saúde, se alguma coisa acontecer, ele ficar doentinho, ele não vai para o SUS, ele vai para um hospital de 5 estrelas. Pois bem, ele não pagou o plano de saúde dele nenhuma vez. A própria investigação diz isso. Se ele não pagou, quem pagou? Por que vocês não oficiaram os planos de saúde para saber quem pagou os boletos do Carlos Bolsonaro? Eles estão falando que o chefe de gabinete dele não pagou nenhuma despesa dele? Peraí, agora, isso é notório, saiu na imprensa. O chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, que foi denunciado, ele pagou despesas do Jair e da Michelle Bolsonaro, mais de 100 mil reais. E aí? Então não pagou. O Carlos Bolsonaro fez visitas no cofre dele, ele tinha um cofre no Banco do Brasil, ou ainda tem. Para quem não sabe o que é ter um cofre no banco, que não é todo mundo que tem, é o seguinte, não apenas a pessoa tem conta no banco, mas paga mensalmente, tem que pagar uma taxa. Cara, a pessoa tem um lugar no banco com uma chave, a pessoa abre lá um cofre, pode ser um pequenininho assim, ou pode ser um grandão, tá lá no banco, seguro e tudo mais, a pessoa entra e ela põe o que ela quiser dentro daquele cofre. É isso. O Carlos Bolsonaro foi naquele cofre 113 vezes. O assessor dele recebia dinheiro em espécie. O Carlos Bolsonaro ia no cofre. E aí depois há provas de que quando a família Bolsonaro comprava imóveis, o Carlos Bolsonaro no mesmo dia ia no cofre dele. Quer dizer, ele ia no cofre, pegava dinheiro vivo e comprava imóveis com dinheiro vivo. Então é fácil provar, mas é muito fácil provar. Aí o juiz dá todos os caminhos. Fala, olha, vocês têm aí o caso dos cofres, vocês têm aí o caso de que está provado que ele não tinha plano de saúde. Aí tem uma do juiz que ele dá uma aula de direito, aula de direito gratuita para o promotor vagabundo do caso. Olha só, o promotor diz o seguinte, olha, tem indícios de que o Carlos Bolsonaro cometeu atos de improbidade administrativa. Essa é uma infração civil. E ele cometeu isso ao permitir que parte dos seus funcionários fossem nomeados, mas não trabalhassem em seu gabinete. Ou seja, ele permitiu ter funcionários fantasmas e era ciente disso. Aí, o MP diz que isso não cabe a nós investigar esse caso, já que a gente tem atribuição criminal. Ou seja, essa é infração civil, não é criminal, então a gente não tem nada a ver com isso. Aí o juiz chegou e falou, olha, o excelentíssimo promotor teria afirmado que há indícios de dolo, consciência e vontade do parlamentar em permitir a existência de funcionários fantasmas em seu gabinete sem que tenha recebido qualquer vantagem. Estranho, né? Ele vai ter funcionário fantasma e não vai ganhar nada. Eu vou cometer um crime e não vou ganhar nada com o crime, hein, gente? Só para os outros. Vantagens essas que serão repassadas somente ao chefe de gabinete. Ocorre, aí vem a aula de direito gratuita, hein? Gratuito, o promotor não vai nem ter que pagar. Ocorre que a redação do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, peculato, traduzindo roubo de dinheiro público, permite a tipificação daquele que concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio.
Ou seja, não interessa se vocês dizem que não provaram que o Carlos pegou parte da grana. Se ele intermediou para que outro pegasse, ele também é tipificado, ele tem que ser denunciado exatamente pelos mesmos crimes que o chefe de gabinete dele, porque o crime não teria acontecido se o Carlos não tivesse nomeado os funcionários fantasmas, porque afinal o chefe de gabinete não é vereador, ele não pode contratar e demitir funcionários. Ele não pode contratar funcionários e falar, você vai ser contratado, você não vai trabalhar, você vai me dar parte do salário, senão eu te demito. Porque ele não pode demitir. Ele não pode escolher a dedo quem ele vai contratar, que seja alguém que aceite participar do crime. Quem pode é o Carlos Bolsonaro, que é o chefe. Então, não interessa se vocês dizem, não tem prova. Tem sim. Vocês estão dizendo que ele sabia, então pronto, ele cometeu o crime. Diz aí o juiz do caso. Esse caso é o juiz. Às vezes a gente fala, nossa, é o Ministério Público que está dizendo, é a polícia. Aí uma coisa é o Ministério Público e a polícia dizer. Outra coisa é depois convencer um juiz bandido, que tem muito aí Brasil afora. Agora, dessa vez não. É o juiz dizendo para o Ministério Público, vocês estão aí. E aí, segundo o juiz, se isso aí não for resolvido, ele vai entrar aí com medidas contra todo mundo do Ministério Público, porque tem indícios fortíssimos de que a investigação foi mal feita. Então a coisa vai ficar feia, viu? Bem feia. Aliás, parabéns aí pro juiz, porque tá difícil ver juiz bom hoje em dia. Tá muito, muito difícil. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui a foto de um terrorista. Esse terrorista está solto. Vou mostrar aqui a foto, talvez você vá lembrar desse terrorista aqui. Esse aqui. Esse aqui, se você não lembra bem dele, ele é aquele, a imprensa adora mostrar uma foto dele que parece que ele é bonzinho. Ele aqui com o Eduardo Bolsonaro. Esse é aquele que invadiu a festa do Marcelo Arruda, que o Marcelo Arruda, na sua festa de aniversário, invadiu uma festa e assassinou um petista simplesmente pelo fato dele ser petista. Isso aí que fez aí o senhor Jorge Guaranhos. O Jorge Guaranhos ficou 2 anos preso apenas e já está em prisão domiciliar, é isso. Ele destruiu uma família, ele cometeu um ato de terrorismo, ele matou o cara simplesmente por ser petista e ele ficou 2 aninhos preso. E lá a juíza Bolsominion já o colocou em liberdade, está em prisão domiciliar, capaz de ser candidato na eleição que vem e ser eleito. Esse é o Brasil aí, para você ver a desgraça. Aconteceu um caso também essa semana com o próprio Plantão Brasil. Um nazista do MBL agrediu a Gleisi Hoffmann no aeroporto. A gente colocou a notícia no site do Plantão Brasil. O cara agrediu a Gleisi, depois um deputado foi lá e deu um tapa no celular dele, teve bate-boca e tal, mas o cara começou ali, ele foi lá, saiu da casa dele, foi até o aeroporto para agredir a Gleisi. Aí o que fez o juiz? O cara pediu 30 mil de indenização e pediu para censurar o Plantão Brasil, tirar a matéria do ar, tirar tudo que tem o nome dele do ar. O que fez o juiz? Não mandou tirar a matéria do ar. Você fala, você não mandou tirar a matéria do ar é porque não tem nada errado. E mandou a gente indenizar o vagabundo em 3 mil reais. Sabe por que 3 mil reais? Porque na justiça lá, para recorrer, custa quase 4 mil. Então o juiz vagabundo, bolsominion mesmo, fez o quê? Ele já vê o meu nome, aí ele já vê matéria na Globo, Estadão, tudo já sabe quem é. Ele faz o quê? Ele coloca um valor que fica mais caro recorrer do que pagar para o nazista. E aí o que acontece? É proposital, viu? Se ele condenasse 30 mil, ele recorria, né? Mas não, ele condenou um valor menor. E no máximo que dava, para recorrer 3.800, ele colocou 3 mil para pagar. E não mandou tirar a matéria. Aí o que acontece? O cara vai lá, agride a presidenta do PT e ainda ganha 3 mil reais. Essa é a justiça do Brasil. Essa é a justiça. Brasil 2024. Essa é a desgraça em que estamos vivendo. O bolsonarismo é um câncer, mas é câncer daquele em metástase, que já está em todos os lugares. É só ver aí, tá contaminando até o ar que a gente respira. Os caras estão queimando o Brasil inteiro para poder falar nas redes sociais que a culpa é do Lula. E o pior é que você não vê uma comunicação do governo indo para cima deles e mostrando quem é que tá queimando, mostrando quem são os caras, mostrando, tentando tipificar isso como terrorismo. Nada. Em comunicação tá falhando feio aí. Não só o governo, você vê as campanhas aí dos candidatos de esquerda também, uma pior que a outra, o Boulos aí que o diga, tá feia a coisa, viu? Tá bem feia. Outro caso aí de juiz bolsonarista, diferente aí do Carlos, um bolsonarista estava dando golpe no Instagram
dizendo que o que causa diabetes são vermes aí, são bactérias, e vendendo ali um remédio que vai acabar com a diabetes, o que é uma mentira danada. Quer dizer, a pessoa vai parar de se tratar, vai tomar um negócio que não funciona, é capaz da pessoa morrer de diabetes. Aí duas cientistas fizeram um vídeo expondo o golpista, esse é o golpe que ele estava dando, né? E mostrando por A mais B que não, isso é mentira. O juiz bolsonarista mandou as duas pagarem indenização de R$1.000 pro cara. Quer dizer, o cara dá golpe, vai continuar dando golpe e ainda vai receber R$2.000. Quer dizer, vale muito a pena ser vagabundo no Brasil ultimamente. Tá uma loucura, tá uma loucura. Tá cheio de juiz bolsonarista, tem que fazer uma limpa no Poder Judiciário brasileiro, mas uma limpa bem grande, viu? Porque tá feia a coisa. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui contra tudo e contra todos, e felizmente tem juízes aí que são como esse aí do caso Carlos Bolsonaro, que ó, vão pra cima mesmo e não querem saber de pressão não, vão pra cima. Falou!